Parece que hoje eu tenho concorrência aqui, né? Os miquinhos. Então, irmãos, primeiro quero expressar a minha gratidão da minha família. Creio que é a mesma também do Alfredo e família. Primeiro pelo convite, pela confiança que nos foi dado de compartilhar com os irmãos. Também somos muito gratos pelo calor, em meio a tanto frio, né? Mas nos sentimos bem aquecidos pelo amor dos irmãos desde que chegamos, até mesmo já no convite, né? Ciente que os irmãos estavam orando por nós. Então, somos muito gratos por tudo que tivemos nesses dias, todo o cuidado, a atenção que os irmãos tiveram conosco. E da última vez eu fiz esse convite e lá em casa apareceram, pelo menos duas famílias foram lá em casa, né? Falta ainda muita gente. Foi o Alisson e a Líria que foram, e o irmão Nilo e a Dativa apareceram lá em casa. Agora vão em ordem, tá bom? Mas se quiser fazer uma caravana e todo mundo junto, a gente dá um jeito lá de receber todo mundo, tá? Tem uma estrutura boa lá, então dá para receber os irmãos também para conhecer lá o Instituto Bíblico Peniel, o ministério que nós temos. E a propósito, já que vou falar disso, 2 minutos e meio um vídeo institucional para os irmãos conhecerem um pouco o local que nós moramos, nesse local que servimos ao Senhor nos últimos 12 anos e meio, ali ministrando a palavra do Senhor e outras atividades também. Então, é um pouco do Instituto Bíblico Peniel da Missão Novas Tribos do Brasil. É um local onde tem a finalidade de ensinar a Bíblia e preparar os obreiros, e o Senhor dirigi-los. A nossa ênfase lá é os povos não alcançados, mas a ênfase de Deus é o mundo todo. E com certeza muitos, já são quase 2.000 alunos que já se passaram por lá nesses quase 70 anos, e muitos chegaram às aldeias, mas muitos voltaram para as igrejas. Muitos dos nossos ex-alunos estão servindo ao Senhor nas igrejas locais, e Deus seja louvado por isso, porque eles foram cheios da Bíblia, da visão de Deus que tentamos passar para eles, e conduzindo também as suas igrejas locais a ter esta mesma visão dos povos não alcançados. Então é Deus que faz a obra, é Deus que dirige. O Instituto Bíblico Peniel tem a finalidade de preparar, de dar a visão, preparar biblicamente, mas quem vai dirigir a vida desses alunos seguramente é o nosso Deus, juntamente com a igreja local, tá bom? Então, um pouquinho lá do local onde nós trabalhamos e do ministério que realizamos. Alcançar os não alcançados não é um trabalho tão simples, envolve muito esforço e uma vida de dedicação. Porém, todo esse suor pode ser derramado em vão se não estivermos preparados para este trabalho. Sabendo da importância desta obra e a necessidade de ir, mas ir preparado, a Missão Novas Tribos do Brasil oferece um treinamento completo que o ajudará a alcançar esse objetivo. Em Peniel, nós temos um preparo acadêmico, oferecemos para os alunos oportunidades de estudar a Bíblia nas suas línguas originais, mas além do lado acadêmico, nós desejamos ser transformados pela Palavra de Deus. Este envolve uma série de atividades em Peniel, as quais fazem parte de treinamento para a sua vida, que será de grande utilidade para o futuro. Essas atividades temos por objetivo desenvolver o trabalho em equipe. Viver em Peniel nos proporciona relacionamentos diários. Aprendemos uns com os outros alunos diferenças culturais, de região e a reconhecer a liderança tendo o Senhor Jesus Cristo como referência. Em Peniel, o aluno tem oportunidades de exercer o ministério em diversas áreas. Se você deseja trabalhar no Ministério Transcultural, considere o Instituto Bíblico Peniel para o seu treinamento. Aqui será trabalhado sua mente e o seu coração, para que seja um obreiro
aprovado. Instituto Bíblico da Missão Novas Tribos também há em outros países. Esse irmão que estava falando ali, ele trabalhou conosco aqui no Brasil, ele é americano e hoje ele é diretor do Instituto nos Estados Unidos. Então tem outros locais também onde há Instituto Bíblico, também na Colômbia, Bolívia e outros lugares também na Europa e também nos Estados Unidos. Então é um local que Deus tem usado aqui no Brasil, está há 70 anos servindo, quase 70 anos servindo ao Senhor, tá bom? Então as portas estão abertas. Agora, próximo final de semana, vamos estar recebendo lá uma igreja, mais ou menos 100 pessoas vão chegar lá no sábado. E a minha esposa cuida lá também do refeitório, da cozinha, então vamos alimentar esse povo lá. Então, se vocês quiserem ir com mais gente, também dá. Até uns 150 dá para receber lá, tá bom? Então, monta aí uns 3 ônibus e aparece lá que a gente faz alguma programação lá para vocês. E será muito especial receber os irmãos. Vamos seguir aqui com nossos estudos. Hoje eu tenho a participação ali do nosso irmão Lucas, porque vou me arriscar dar um estudo com slide. Eu sempre me embanando tudo com isso, então eu designei ele que vai se virar ali, vai acompanhar a mensagem e vai passando, porque eu não gosto, eu me perco muito se eu estiver falando, o próximo, passa, não sei o que e tal, eu me enrolo tudo, perco minha concentração, eu quero só ficar aqui e ele que se vire ali, tá bom? Então ele que vai passando para os irmãos os slides de acordo com o que eu vou falando aqui. Eu não vou pedir para você passar, tá bom? Você que se vire aí. Então você tem que prestar atenção e não vai dormir, tá bom? Irmãos, estamos trabalhando aí as 3 perguntas que a comissão me deu: quem sou, o que tenho e o que Deus pode fazer, tá bom? Então, o que sou, temos que definir, né? Então, sou discípulo ou sou multidão? Característica de multidão é qual? Ele busca seu próprio quê? Interesse. Essa é a multidão. Tem muita gente aí, muito salvo, que não quer sair da multidão. Mas tem aqueles que querem ser discípulos. E o que caracteriza um discípulo? Ele busca interesses de outros, né? E principalmente tudo para a glória de Deus. E para isso o Senhor nos deu o Evangelho. E na medida que crescemos no conhecimento do Evangelho, com certeza vamos nos tornar discípulos eficazes. Vamos entender pelo Evangelho que eu não posso buscar os meus próprios interesses. Então o Senhor nos deu o Evangelho nos coloca dentro de um corpo, isso foi o 4º estudo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e é ali que tudo se desenvolve, em comunhão com a igreja local, onde recebo o alimento e crescimento, tá bom? E ontem estávamos falando então do apóstolo Paulo, né? O que Deus pode fazer conosco. O que Deus pode fazer, além de nos dar o crescimento espiritual, a estatura de Cristo, o que Deus deseja fazer conosco, o que Deus quer fazer através de nós, é que tenhamos o mesmo coração que o Pai Celestial tem, que o nosso Salvador tem. Eu terminei o estudo de ontem, lá em Romanos capítulo 10, quando Paulo fala que o nosso Deus, o nosso Salvador, ele tinha um amor muito grande para com os rebeldes. Todos os dias estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E Paulo entendia muito bem isso, né, que ele deveria, assim como o Pai, assim como o Salvador, estendia a mão todos os dias a um povo rebelde e contradizente, Paulo assim também fazia. Embora eu creio que muitas vezes ele ouvia vozes de irmãos, de pessoas, deixa para lá, esquece esse povo, mas ele nunca esquecia. Esse povo quer matar você, mas ele nunca esquecia, porque ele sabia que estava no coração de Deus. Ele sabia que Deus queria alcançar a todos. E Paulo entendia isso muito bem. Paulo, abre a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, versículo 10. Paulo, ele queria que realmente a graça do Senhor fosse eficaz na sua vida. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Irmãos, eu vou correr hoje, tá? Porque eu não quero ter problema com a minha esposa, e ela, assim como a esposa do Alfredo também fica ali, né?
A minha também não vai ser diferente. Tem meus filhos também. Pai, você passou, você passou. Então, tem uma viagem longa para voltar para casa. Eu quero voltar em paz. Mas eu acho que talvez não vai dar para voltar em paz, não. Então vamos lá. 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, Paulo falando, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Com relação à salvação, não vai se tornar vã jamais. Salvo uma vez, salvo para sempre. Mas Paulo está falando da graça que não se tornou vã, é a graça que era eficaz na sua vida enquanto ele estava aqui. Então ele fala, sabe como que a graça não se tornou vã na minha vida? Uma evidência que a graça não se tornou vã em minha vida? Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então a graça não se tornou vã na vida de Paulo, porque ele não deixou de servir ao Senhor, nem mesmo no período da vida ministerial dele que ele teve que fazer uma pausa e fazer tendas. Até ali, a graça não se tornou vã para ele, porque ali ele servia ao Senhor enquanto fazia a tenda. Escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala, olha, eu tive que em alguns momentos da minha vida, inclusive aí entre vocês tessalônicos, porque vocês não tinham a visão correta e eu não podia exigir de vocês a minha manutenção, então eu tive que trabalhar dia e noite, não somente para o meu sustento, mas também para os meus colegas de ministério. Então Paulo ele fala lá em Tessalônica, tive que trabalhar dia e noite, mas mesmo assim não deixei de vos anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Então não há desculpa, você que trabalha dia e noite aí, não há desculpa. Eu estou com a minha profissão, está me sufocando. Paulo, ele experimentou um pouco disso também. Dia e noite trabalhava pelo pão de cada dia, mas não deixou de anunciar o evangelho. A graça de Deus não se tornou vã na sua vida. Realmente ela era eficaz. A graça que foi concedida a todos nós. Todos nós, o Senhor Jesus, na carta de Pedro, ele deixa bem claro que já nos foi doado todas as preciosas promessas do Senhor. Recebemos, como é que ele fala lá? Todas as riquezas espirituais nas regiões celestes. Nós temos tudo já nos foi doado. Tudo que conduz à vida e à piedade. Tudo nos foi doado, correto? Também foi doado para Paulo. Tudo nos foi doado. Mas, infelizmente, é possível na carreira cristã se tornar vã tudo que nos foi doado. Para Paulo não foi. E hoje eu convido os irmãos a estudarmos um pouco a história aqui no livro de Jonas. Jonas também, profeta de Deus, assim como Paulo, mesmo que ele esteja no Velho Testamento, a ele também foi doado. Ele era um profeta do Deus Altíssimo, mas ele também tinha tudo que ele precisava. Ele, como um profeta, ele tinha o Espírito do Senhor. Então ele tinha tudo o que precisava. Mas em determinado momento da vida dele, tudo que foi a ele doado pela presença do Espírito Santo se tornou vão na sua vida. Tá bom? E nós não podemos permitir, irmãos, ter uma vida que já foi doada a todas as preciosas, ricas promessas do nosso Senhor. Nós não podemos permitir que isso se torne vã em nossa vida. Porque o Senhor nos doou isso tudo e nos deixou inserido num mundo que jaz no maligno, cheio de pecado, cheio de pessoas confusas, perdidas. E nós somos a única esperança deles. O máximo que eles têm sem nós aqui, sem a igreja do Senhor Jesus Cristo, sem a palavra de Deus, a qual foi entregue à igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade. O evangelho foi entregue à igreja. Então, se nós não entendermos isso, e não usufruirmos desta graça que nos foi dada, o mundo não tem outra solução para ele. O máximo que o mundo tem são as coisas, a revelação geral de Deus. A revelação específica de Deus está nas Escrituras e foi entregue a cada um de nós. A todos nós que já recebemos a revelação específica de Deus, nós somos a única esperança dos perdidos. Você é a única esperança que o seu próximo não crente tem de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele não tem outra. Ele pode olhar para os micos, né? Pode olhar, olha para cá, isso. Pode olhar para onde for. Né? Você vai até entender que há um Criador. Cientistas têm reconhecido que há uma mente brilhante por trás de tudo isso. Mas eles
desconhece e não querem se render à revelação específica, né? Até admite que há um Deus poderoso, mas não reconhece Jesus Cristo. E o mundo precisa de nós. As pessoas precisam de nós. E na história de Jonas aqui vamos ver isso claramente. O estado pecador dos povos. O estado pecador dos povos. O pecador, ele é malvado. Vamos ver isso do versículo 1 até o versículo 4. Aí, o pecador, ele é malvado. O pecador é idólatra e supersticioso. Não se espante, mesmo que você não encontre alguém que exteriorize a sua maldade, porque ele é mau, não se espante. Ali tem um coração supersticioso e idólatra. Mas mesmo que ele não evidencie ou externe a sua idolatria, mas o pecador, ele é religioso e sem Cristo. O que é sem Cristo? Sincretismo, né? Ele adora a tudo, né? Ele adora a árvore como Deus, ele adora os espíritos, ele adora qualquer coisa que aparece, ele está adorando. Ele vai juntando todas as religiões, né? Então esse é o sincretismo. Eu quero ver com os irmãos nessa história de Jonas, como que o mundo depende de nós, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Depende dos filhos de Deus para revelar a salvação para eles. O versículo 1, então, esse primeiro ponto aqui, o pecador é malvado, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas é um profeta de Deus. Todos nós hoje também somos um profeta de Deus. Então, veio a palavra de Deus ao Lucas, a Nasson e assim vai, né? A todos. Veio a palavra de Deus a você também. A história aqui, ela é real, tá bom? Então, antes que alguém fique pensando assim, mas que história é essa do peixe que engoliu? Irmãos, porque está na Bíblia, o Senhor disse, mesmo se fosse o contrário, hein? Mesmo se dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar, tá bom? E não é uma fé cega, não. É porque o Senhor que disse. Então, essa história, ela é real. O profeta Jonas, ele é real. Você é real. Você tem o Espírito do Senhor. Você também é um filho de Deus. Você é real. Jonas é real. No livro lá de 2 Reis, que está aí na tela. Nossa, tá bem, hein? Acompanhando. Então, está aí na tela. Cita esse profeta. Então, ele não é fictício. Ele realmente existiu. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho, que está ali, vocês podem conferir, também cita não somente o profeta Jonas, mas cita esse episódio, esse momento da sua vida. Então, trata-se de uma história verdadeira, né? A história do profeta Jonas. Então, veio a palavra do Senhor a Jonas, como veio também a nós. Jonas, então, nós vamos perceber que ele entrou num grande navio. Eu gostaria que vocês imaginassem, agora é apenas uma conjectura, tá bom? Eu sei que tem muitos outros ensinos aqui nesse livro, mas apenas como conjectura, eu quero que os irmãos imaginem que este navio, esse grande barco aqui, ele é o mundo, tá bom? E nesse barco há pessoas de todas as crenças, de todos os tipos, e você está ali inserido dentro desse barco. Então, você está ali, dentro desse barco que é o mundo todo. E os ninivitas, eu penso como se eles estão inseridos nesse mundo todo, mas eles seriam chamados assim específico, onde Deus está chamando Jonas para um ministério específico com um povo específico. Mas no momento ele está num barco cheio de pessoas com várias crenças distintas. E ele é a única esperança das pessoas nesse barco. Nós somos a única esperança que as pessoas nesse mundo têm, né? Nós, servos do Senhor Jesus Cristo, que já encontramos a paz e a reconciliação com Deus. E o versículo 2, então, dá uma missão para Jonas, assim como nós temos essa mesma missão. A palavra de Deus, então, veio a Jonas e dizia assim no versículo 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, Jonas deveria denunciar a crueldade dos ninivitas. Era um povo muito cruel, muito malvado. Talvez as pessoas desse barco não evidenciavam serem tão malvadas, mas os ninivitas eram perversos, eram muito malvados, né? A palavra de Deus diz que a malignidade deles subiu ao céu. O povo, ele era muito cruel. Eles praticavam empalamento, eles judiavam até mesmo do povo de Israel e etc. E Jonas, então, diante dessa situação, ele travou. Ele achou que eles não deveriam receber a palavra de salvação do Senhor. Bom, versículo 3, então, o que acontece com Jonas?
ele também está bem disposto. Versículo 2, o Senhor chama o profeta e diz, dispõe-te. Ele se dispôs. Interessante que disposição não nos falta. Sempre estamos bem dispostos, ou não? Para aquilo que nos chama, nos dá interesse. Né? Mas nós não buscamos nosso próprio interesse. O discípulo não busca os seus próprios interesses. Interessante que é a mesma palavra, né? Versículo 2, a ordem de Deus, dispõe-te. Versículo 3, Jonas se dispôs. Ele também está bem disposto. Mas para quê? Versículo 3. Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Por que ele fez isso? Jonas, ele achava, estaria no slide, né? Jonas achava que Nínive não merecia perdão. Seu exército ele era muito cruel. Eles praticavam muitas crueldades. E ele então decidiu que eles não deveriam receber esta mensagem. Interessante que aqui no versículo 3 diz que a sua disposição, a disposição dele não está associada em não ir para o Ninivita, porque ele tinha que ter muita disposição para outra coisa muito séria que está no versículo 3, porque não ir até os Ninivitas significava que ele tinha disposição para fugir de quem? Dos Ninivitas. Não obedecer uma ordem específica de Deus nos conduz a quê? O que está no versículo 3? Se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Quando nós não obedecemos uma ordem do Senhor Jesus Cristo, entenda isso, você também está fugindo da presença do Senhor. Você está longe da presença do Senhor. Você é longe da presença do Senhor, você não desfruta de paz, de conforto, você não desfruta da graça que te foi dada, porque você está longe da presença do Senhor. Não, mas eu só não vou lá nos Ninivitas. Mas está associada essa desobediência a quê? Está associada a rompimento de comunhão. Está associada a não estar na presença do Senhor. Então, isso foi a disposição dele. Versículo 4. Você quer fugir da presença do Senhor? Você que recebeu toda a sorte de bênçãos espirituais, você quer ficar longe da presença do Senhor? Então prepare-se, como o irmão ontem estava falando, o irmão Alfredo, sobre a disciplina do Senhor. Então prepare-se. Você que recebeu tudo de Deus, mas quer viver em desobediência a Deus. Prepare-se, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então Deus está à procura de alguns crentes desobedientes que não querem buscar o pecador malvado. Jonas não queria buscar o pecador malvado. Eu entendo que isso é uma missão da igreja, do corpo de Cristo. Tá bom? E dentro da igreja, o corpo de Cristo, Deus vai separar indivíduos para ir, mas a igreja vai. Então, uma igreja tem que estar comprometida com a proclamação do evangelho em todo o mundo. Não sei se vai ser você especificamente que ele vai separar, mas a igreja tem que ir. A igreja como um todo. E se uma igreja não tem esta visão local e do mundo todo, então se prepare, igreja local. Se prepare, porque Deus pode sim trazer uma grande tempestade e as coisas não vão ficar bem na igreja local. Porque vocês não querem se envolver com um todo, com a obra do Senhor. Aí nós não entendemos porque as coisas não acontecem. Só há discussão, só há picuinhas, as coisas ficam ali, porque nós não estamos comprometidos com a visão de Deus com o mundo. Então Jonas, ele decide fugir dessa responsabilidade. Ele então vê a situação e não quer. Agora Deus quer que ele queira. E Deus vai atrás. E Deus vai fazer do seu jeito. Deus vai transformar a perspectiva, a visão, o coração desse teu cérebro. E ele tem muitas formas de assim fazer, e vamos ver nesse texto. É uma coisa muito interessante que temos que observar quando olhamos os povos malvados, cruéis, que às vezes dá-nos temor de ir. Não pense em você, que você não era igual a eles. Talvez você não exteriorizava tanta maldade, mas o livro de Efésios lá deixa bem claro, todos nós éramos iguais a eles. Todos nós que antes de conhecer a Cristo também éramos tão mal
quanto eles. Então, pense nisso. A mesma mensagem que transformou a sua vida pode transformar qualquer povo, qualquer pessoa. Mas se você não quer se comprometer com esta obra, se você não quer aceitar o que Deus pode fazer e deseja fazer através da sua igreja, então se prepare, porque Deus pode, sem dúvida, formar tempestade para trazer de volta você à obediência. O Senhor pode, Ele é o soberano Deus, e Ele assim fará, como fez com Jonas. E talvez você não perceba, mas talvez você que está em desobediência ao Senhor, eu quero deixar bem claro para você, talvez você ainda não percebeu, mas há uma tempestade, com certeza, na sua vida. Porque a crente que está em desobediência ao Senhor não tem como desfrutar da sua paz, da sua alegria. Não tem como. Só podemos desfrutar da sua paz e alegria debaixo da vontade do Senhor. Então o pecador é malvado. E por ele ser malvado, Jonas então tomou uma decisão errada. Ele fugiu. Agora, ele não fugiu da missão. Entenda isso. Quando estamos fugindo numa situação dessa, não estamos fugindo da missão em si. O texto para mim ficou claro que Jonas estava fugindo de quem? Da presença de quem? De Deus. Ele estava fugindo da presença de Deus. Porque era a obediência que o conduziria a continuar desfrutando da presença de Deus. Não pense você, por ser salvo, que você continua desfrutando da presença de Deus em desobediência. Não. E é por amor que Deus faz isso, para que você sinta que você não tem mais o conforto e a alegria do Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, o Senhor Jesus, quando ressurreto, ele vai se encontrar com os discípulos, ele fala a expressão Pai seja convosco. Ele cita essa expressão 2 vezes. A primeira vez foi assim que ele encontrou os discípulos numa casa, quando ele fala, Pai seja convosco, porque os discípulos estavam amedrontados, os discípulos estavam se sentindo fracassados e eles falharam, porque eles não creram que o Senhor iria ressuscitar. E eles estavam atordoados, eles falharam. E diante daquela falha deles, o Senhor fala, Pai seja convosco, e ele mostra em seu próprio corpo o preço desta paz que ele está trazendo para aqueles pecadores. Vocês podem ficar tranquilos, que vocês falharam, mas eu já paguei o preço dessa falha. Pai seja convosco. E em seguida, nos versículos posteriores, mais uma vez ele fala, Pai seja convosco. Só que aí esta paz agora, eu gosto de pensar que está associado a você obedecer ao Senhor. Porque a segunda vez que ele fala, Pai seja convosco, ele fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, primeira paz, vocês erraram, vocês falharam, mas não se preocupem. Eu os perdoo. Segunda paz, você quer desfrutar da segunda paz? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Se você não entender que você é um enviado nesse mundo, se você não entender que você é um enviado do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, não tem como desfrutar da paz dele. Você é um enviado. Então viva como o enviado. Mas Jonas não quis viver como um enviado do Senhor. Ele resolveu fugir da presença do Senhor. E aí agora as coisas começaram a ficar feias. Versículo 5 e diante, vamos ver o pecador idólatra e supersticioso, Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. O pecador tenta achar algum poder superior para os seus medos e necessidades. Repare aí no texto que esses marinheiros, cada um buscou o seu Deus. E aí, vamos supor, um servia ao Deus tal, outro servia ao Deus tal. Vamos juntar esses deuses aqui, o sincretismo, Vamos ver se com bastante deuses a gente consegue se livrar dessa situação. Então, não se trata de pessoas aqui puras, servos do Senhor. Esses marinheiros não são servos do Senhor. Isso está claro para você no texto? Cada um buscou o seu Deus. Não fala que todos buscaram o Deus de Israel, que só há um Deus verdadeiro. Cada um buscou o seu Deus. Então, eles querem resolver a solução. E aí, está aí no slide, que as crenças são a deturpação da palavra de Deus. Não podemos dormir e ignorar. São essas pessoas que nós estamos convivendo no mundo. São essas pessoas que são sincréticas. Interessante, há pessoas assim, irmãos, e podemos encontrar pessoas assim até dentro das igrejas, caminhando conosco.
mas que estão muito confusas. São muito confusas. São supersticiosas, né? Eu convivi com muitos assim dentro da minha família, né? Convivi com uma que tinha uma superstição, né? Quando meu primeiro filho nasceu, a minha esposa foi pegar o umbigo dela que caiu e jogar fora, né? Aí a pessoa chegou e falou: não, não pode fazer isso. Por quê? Por que não pode fazer isso? Não, porque isso vai trazer maldição para ele. Eu falei: mas meu Deus do céu, você é servo do Senhor Jesus Cristo mesmo? Mas estava ali cheio de superstição, né? Não poderia fazer aquilo com o umbigo da criança. Espero que ninguém pense isso assim aqui, né? Versículo 6, então, eles estão lá atordoados nesse navio. As pessoas estão nesse mundo atordoadas, cheio de problemas, e cada um está buscando a solução nos seus deuses. E nós estamos dentro desse grande navio, nesse mundo aí. Assim como Jonas. Somos a única esperança das pessoas. E aquele que era a única esperança das pessoas nesse navio para resolver o problema, o que ele estava fazendo? Dormindo. Desperta tu que dormes, né? Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Eles querem mais um Deus, né? São sincréticos, eles querem poder de mais um Deus. Clama ao teu Deus, você também deve ter um. Clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então o pecador não se importa, né, qual divindade. Você já teve essa experiência, né, de incrédulo chegar para você e pedir: ore lá por mim, né, peça a Deus lá por mim. Irmãos, que oportunidade boa. Peraí, mas por que você quer pedir ao meu Deus? Deixa eu te explicar quem é meu Deus. Aí, a hora que nós cantamos aqui, né? Explicar a razão da nossa fé. Que história é essa, né? De qualquer um nos pedir para orar por eles e a gente só vai orar para resolver os problemas deles? Não, mas ele não é servo do Senhor Jesus Cristo. Nossa oração tem que ser outra primeiro. Senhor, me ajude a mostrar a verdade do Evangelho para essa pessoa que está pedindo para eu falar com o Senhor sobre ele. É a mesma coisa aqui nesse navio. Eles estão num grande tumulto. Clame aí o seu Deus, junto, pede a ele para aliviar para a gente aqui. Então, assim são os povos, assim são as pessoas que você também convive. Nós não podemos dormir. As pessoas estão atordoadas, elas estão sem esperança. Cada problema, situação que passa nessa vida, uma pandemia, qualquer coisa, as pessoas, e até mesmo crentes, ficam loucos. Cadê a nossa firmeza da nossa fé? Nós precisamos falar para as pessoas. Olha o estado das pessoas, versículo 7, diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles apelam aí para o sorteio, para descobrirem o culpado pela tempestade. Eles são supersticiosos. Eles entendem que aquilo que está acontecendo ali é alguma coisa espiritual. De certa forma, nessa vez até que acertaram, né? Porque realmente é Deus que está fazendo a coisa acontecer. Não é nada natural, tá bom? Agora, os povos indígenas, por exemplo, quando acontece qualquer coisa anormal, vamos supor, ele plantou, mas não deu fruto. Ele já acha que alguma força espiritual, algum pajé fez alguma coisa e por isso que aquela horta dele não está dando. Mas ele não pensou que, olha, você não preparou a terra, deu praga, deu isso. São coisas naturais. Nesse caso aqui, até que eles acertaram. Realmente, havia uma ação espiritual aqui e era ação de Deus. Mas na cabeça deles, não. Na cabeça deles, tudo que acontece tem algum fator espiritual. Assim são os animistas, né? Veem tudo como espiritual, eles são supersticiosos. São essas pessoas que nós convivemos. E aqui está um servo do Senhor no meio dessas pessoas. O que ele fará? Vamos ver o que ele fará. Versículo 8 e 9. Então lhe disseram: declara-nos, porque a sorte caiu sobre ele, né? Deus está dirigindo tudo isso aqui, tá bom, irmãos? Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Então, apesar de sua superstição, Deus permitiu que Jonas fosse desmascarado. E as pessoas querem saber: olha, rapaz, se é culpa sua, então a gente quer saber quem é você. Se eu estou passando pelo que eu estou passando e você está no meio disso tudo aqui, e você pode me explicar o porquê eu estou passando porque eu estou passando, então eu quero saber quem é você. Irmãos, você pode ou não pode explicar aos incrédulos o porquê que eles estão passando o que estão passando? Eles querem ter respostas para as confusões
espirituais que eles têm. Eles querem ter resposta. Quem tem a resposta, irmãos? Somos nós. Nós temos a resposta. E o povo aqui quer saber, os marinheiros querem saber. E agora Jonas vai ter que explicar tudo para eles, né? Então Deus permitiu que Jonas fosse desmascarado. Então, para achar um crente insensível, Deus pode usar recursos que nem imaginamos. O mundo precisa saber quem nós somos, né? A quem pertencemos. Isso. Apenas nisso, nós já podemos dar muita resposta para eles, trazer a paz que eles precisam. Nós não precisamos explicar as coisas que eles estão passando. Nós precisamos explicar quem nós somos, quem é o Deus que nós servimos. É isso que eles estão querendo saber. Versículo 10 diz assim: então os homens ficaram possuídos de grande temor, né, quando descobriu então que Jonas pertencia ao Deus de Israel. E ficaram com temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugira da presença do Senhor porque lhe o havia declarado. Eles não estão se rendendo ao Senhor aqui não, tá bom? Esses marinheiros continuam sincréticos. Eles continuam tendo seus deuses. Só que eles sabem que existe também um Deus aí da nação de Israel. E esse Deus eles sabem que é poderoso. Então agora eles ficaram com muito medo, porque essa pessoa sobre a qual caiu a culpa é servo desse Deus. Então eles estão com muito medo. Então o próprio mundo condena o crente desobediente. Eu estou passando porque eu estou passando. E você poderia interferir em tudo isso e mudar essa situação, mas você prefere ficar dormindo. Você prefere ficar dormindo. O mundo não entende o que é a verdadeira adoração e salvação. O mundo depende do povo de Deus. As pessoas precisam de nós. Entenda isso. O mundo precisa de você. Os marinheiros aqui precisavam ter informações de Jonas. Correndo um pouco mais aí, versículo então 11. O pecador então é malvado, o pecador é idólatra, supersticioso. É no meio dessas pessoas que nós também vivemos. Jonas estava naquele navio no meio de pessoas assim, supersticiosas, né? Sincréticas. E ele tinha a resposta para eles, mas ele estava dormindo. Nós temos as respostas para as pessoas. Mas o povo também agora é religioso, agora sim sincrético, né? Versículo 11 ao 17, o pecador é religioso e sincrético. Versículo 11 diz: disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Pergunto aos irmãos, Jonas está ou não está em pecado? Está em pecado. Ele está desobedecendo ao Senhor. Então desobedecer ao Senhor é pecado. Ele está em pecado. Interessante que até em pecado Jonas era a esperança daqueles pecadores. Jonas ainda assim era a única esperança deles. Um crente com sua luz fraca ainda assim é uma luz no meio de uma escuridão total. Que faremos? É a esse homem que está em pecado, que está longe da presença do Senhor, é a esse homem que esses desesperados naquele navio recorrem. Agora imagine que vergonha, né? Que vexame. Ele está em pecado e agora ele tem que dar a solução para esses homens que estão desesperados. Versículo 12 diz: respondeu-lhes, então Jonas, né? Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui Deus começa a quebrantar o coração dele, a humildade. Ele reconhece que ele tem culpa, que tudo isso que estava acontecendo ali, ele tinha responsabilidade naquilo. Todo o prejuízo que eles já tinham tomado, quando eles despejaram as cargas, todo o temor, todo o medo, Jonas era responsável por aquilo. Porque Jonas poderia ter feito tudo diferente. Ele tinha a resposta para eles. Então, no versículo 12, Jonas então passa uma grande humilhação que nós não precisamos passar. Devemos servir ao Senhor e não esperar que algo trágico aconteça para então obedecermos. Aqui ele começa a dar sinal de obediência, né? De quebrantamento. Ele reconhece, mas ele passou uma grande vergonha para isso. Que o Senhor nos livre disso. Não precisamos passar por essa situação para voltar para o Senhor. Ele está passando uma tremenda vergonha aqui. Agora, olha interessante como é que esse público age com ele, esses marinheiros. Versículo 13. Ele já não falou que é culpa dele? Ele já não falou que é para lançar ao mar? Agora, qual é a decisão dos marinheiros? Tem um entretanto aí, não tem? No versículo 13.
Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Interessante isso daqui, porque Jonas já não deu a resposta para eles para resolver o problema, mas eles são sincretistas, eles são religiosos, eles têm os seus deuses, eles sabem que o Deus de Israel é poderoso. Eu entendo que na cabeça desses marinheiros está passando, sabe o quê? Ser louco que nós vamos lançar um servo desse Deus aí que está fazendo isso tudo, nós vamos matar ele, vamos lançar ele. Né? O que será de nós? Esse Deus vai vir contra nós. Eles estão aterrorizados. Por isso que eu entendo que eles, em vez de obedecer a Jonas e já lançar Jonas, o que eles estão pensando? Olha a confusão que está neles. Assim são as pessoas. Sem Deus, são tão confusas. A solução já foi dada, mas eles não querem. Eles agora vão se esforçar humanamente, o esforço humano. Não, vamos remar, vamos vencer isso aqui. Não vamos lançar esse homem, não. Porque coisa pior pode acontecer conosco, tá bom? Só estou aqui imaginando. Versículo, então, 14, diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram, né? Interessante, parece que se converteram, né? Estão clamando aqui ao Senhor. Irmão, na hora do desespero, lembra lá atrás? Eles têm, o coração deles é como? O coração deles é sincrético, eles têm muitos deuses. Então, para quem tem muitos deuses, o que eles estão fazendo? Vão fazer um clamor a mais um Deus, agora o Deus de Israel. Mas não estamos falando aqui que eles se converteram não, tá bom? Eu sei que tem irmãos que entendem que houve uma grande conversão aqui nesse barco. E nós não vamos brigar por isso, tá bom? Eu acho que não houve. Eu acho que eles aqui só estão somando mais um Deus em seu coração. Assim como muitos hoje em muitas religiões que falam que adoram a Deus, mas nós sabemos que eles não adoram a Deus. Porque eles adoram também a pau, pedra, madeira e etc. E também falam de Jesus, mas eles não são salvos. Porque o salvo só adora o Senhor Jesus Cristo. Então eles, versículo 14 que eu falei. Então clamaram ao Senhor, né? Senhor, roga-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue. Tá vendo que eles tinham medo de matar o profeta de Deus e desse Deus castigá-lo? Não faça cair sobre nós o sangue deste homem. Que agora eles estão decididos a lançar o homem, né? Quanto a nós, olha uma outra informação que eu entendo que eles não estão se convertendo, não são salvos. Quanto a nós, inocente. Bom, isso aqui, se a pessoa vai se render ao Senhor, ele não pode achar que ele é um inocente, né? Me parece que eles estão ainda achando que são inocentes, são pessoas boas, né? Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então, eles estão reconhecendo que tudo que está acontecendo é a ação do Deus de Jonas. Mas para eles ainda é um Deus estranho. Poderoso, sim. Mas eu entendo que eles não estão se rendendo. Versículo 15, então eles levantaram Jonas, né? Versículo 15, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Interessante isso daqui, né? O maior obstáculo da obra pode ser o próprio crente. O pecador continuará em suas idolatrias, como eu entendo que esses marinheiros continuam. Então, muitos problemas são resolvidos quando alguns crentes desobedientes saem de cena. Então, Jonas saiu de cena e as coisas agora começaram a ficar mais tranquilas naquele barco, né, naquele navio. Irmãos, que nós não venhamos passar por esta vergonha que Jonas estava passando. Às vezes a obra do Senhor está, né, está igual tartaruga, né? Porque alguns crentes precisam sair de cena. Não sei se é verdade, conta-se, né, uma história uma vez de um irmão que orou, né, muito espiritual no meio do povo, assim, igual vocês estão, que a obra estava travada, né? Ele falou: Senhor, tire o entrave desta obra, que o entrave desta obra saia, para que a obra do Senhor prossiga. Na semana seguinte, esse que fez a oração morreu. O entrave era ele, né? Pode ser que sim, né? Não sei se é só um conto que os pregadores falam, né? Eu ouvi isso em alguma mensagem, estou só repassando para os irmãos, não sei se isso é verdade. Mas não duvido que isso realmente possa acontecer. Deus realmente tirar de cena. Aqui Jonas precisou sair de cena para que a situação fosse tranquilizada na vida daquelas pessoas. Versículo 16, né? Será que esse povo, esses marinheiros se converteram ao Deus vivo? Não sei, tá bom? Eu respeito se alguém achar aqui que eles se converteram. Não temos problema, depois não vai me abordar aí para discutir sobre isso, que eu não quero discutir sobre isso, tá bom? Eu entendo que não, mas se você entende, vamos encontrá-los lá no céu sem problema.
Versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Para mim, eles estão com muito medo do Deus de Jonas, né? Pois estes homens em extremo tremeram. Como é que é? Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Muitas pessoas estão oferecendo sacrifícios, né, ao Senhor, a Deus, né? Mas agora resta saber se Deus está recebendo isso tudo, né? Eu creio que Deus só recebe daqueles que se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Jonas, em nenhum momento aqui na história eu vejo Jonas explicando nada ou conduzindo eles aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então os pecadores ficaram tão somente impressionados, na minha visão aqui, com aquela revelação de Deus que resolveram agradá-lo, mesmo sem conhecê-lo. Assim são muitos. Talvez você conheça muitas pessoas assim, que estão querendo agradar a Deus, mas não conhecem a Deus. Irmãos, é nesse meio que nós vivemos. Pessoas em sua volta estão assim. Experimente perguntar às pessoas com quem você convive o que eles pensam de céu, de inferno, de Deus. Você vai ouvir cada coisa. Pergunte pessoas talvez que estão frequentando igrejas o que eles pensam sobre isso. O que faço para ir para o céu? Se é que existe céu para alguns ou inferno para outros, né? Você vai se surpreender com isso. Para terminar, já passei 6 minutos, né? Versículo 17. Deus não rejeita o seu servo, mesmo em desobediência. Deus quer restaurar. Como o Alfredo estava falando ontem da disciplina do Senhor, não é para destruir. Jonas estava desobedecendo. Mas olha como que Deus ama este desobediente. Deus quer dar uma segunda chance para ele. Talvez hoje seja o dia da segunda chance para você. Tem pessoas que não gostam de dar a segunda chance para ninguém, né? Errou a primeira vez, já era, né? Mas nosso Deus não age assim. Jonas errou e errou feio, correto? Errou feio. Mas nosso Deus é misericordioso. E Ele quer dar a segunda chance para esse desobediente. Que nós possamos ter esse mesmo amor do Senhor. Dar a segunda chance, talvez até a terceira chance. E eu acho que ele precisa, nós não vamos estudar o livro todo, mas me parece que ele precisou de uma terceira chance mais para frente também. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre deste peixe. Quanto a Jonas, então, Deus queria trabalhar com ele no silêncio de um lugar bem privativo, né? Quando desobedecemos a Deus, Ele providenciará algum ventre de peixe para ser a nossa sala de aula. Talvez hoje seja o dia de você entrar nessa sala de aula. Talvez seja hoje o dia de você entrar no ventre de um grande peixe. Mas não para ser tragado ou destruído. O ventre do grande peixe. Deus usou para tratar e cuidar do seu servo. Se Deus quer, se é isso que Ele precisa fazer, lembra? A terceira pergunta é o que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer é fazer com você ter o mesmo sentimento, a mesma visão que o apóstolo Paulo tinha. A graça de Deus não se tornou vã. Mas aqueles que estão tornando a graça de Deus vã na sua vida, o que Deus pode fazer com você é exatamente o que Ele fez com Jonas. É exatamente o que Ele fez com Jonas. Te levar para a sala do silêncio, para o ventre do grande peixe, para que você volte a obedecer ao Senhor. Só assim você vai desfrutar da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe. É isso que Deus pode fazer com você. A você que está desfrutando da graça de Deus, Ele vai usar você para transformar, ser luz e transformar a vida de pessoas como esses marinheiros. Agora, você que não está desfrutando desta graça, ela não está sendo efetiva na sua vida, Deus ainda há algo a fazer na sua vida. E Ele quer fazer. Ele não quer destruir você. Ele quer te dar a segunda chance. Ele quer te restaurar para que você ande com o Senhor. Tá bom? Quero deixar também claro que desde que eu recebi as perguntas que os irmãos me deram, eu passei a meditar sobre isso, ler as Escrituras, meditar as Escrituras, mas nada do que eu expus aqui nesses dias é fruto de mim mesmo, tá bom? Evidentemente, eu li muitos livros, dos comentários bíblicos que eu mais pesquiso e leio é o William MacDonald, o Wisber, são os comentários que eu leio. Então, tudo que
nós, tanto eu como Alfredo, podemos trazer aqui é fruto, como ele mesmo falou, né? A gente vai copiando, né? Vai lendo, vai crescendo, mas é claro que é fruto também da resposta de oração dos irmãos, tá bom? Então, os irmãos se fazem um nesta obra, juntamente conosco. Então, continue orando pelos pregadores, por aqueles que estão transmitindo a palavra de Deus. Hoje à noite, seguramente terá um a mais aí, não tem? Nas igrejas. Então, ore por ele, para que o Senhor dê também sabedoria a ele, né? Tá bom? Que o Senhor nos abençoe.